Oi, pessoal! Bem-vindos novamente ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E a videoaula de hoje se trata sobre os derrames pleurais. Vamos entender o mecanismo fisiopatológico que envolve a formação desse derrame e, principalmente, como nós, enfermeiros, devemos atuar junto ao indivíduo que tem uma alteração como essa e precisa de uma intervenção, muitas vezes até cirúrgica. A pleura, ela nada mais é que um folheto contínuo formado por uma camada única de células mesoteliais. Essas células elas ficam fortemente unidas e apoiadas sobre uma membrana basal e uma membrana meio que frouxa de camada de tecido conjuntivo. Pois bem, nós temos duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal, ela recobre a parede do mediastino, a superfície torácica do diafragma e a superfície interna da caixa torácica. Então, ela recobre todo o arcabouço ósseo interno. Já a pleura visceral, ela recobre os pulmões. Além disso, ela também se estende até as fissuras interlobulares. Bom, o espaço entre essas duas pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal, é considerado um espaço real. Nesse espaço, nós temos elementos que são mensuráveis. Tem uma certa quantidade de líquido, que evita o atrito entre essas duas pleuras durante o movimento respiratório. Esse líquido ele é límpido e incolor. E ele tem uma variação, conforme o peso corporal. Então, varia de 0,1 a 0,2 ml de peso corporal. Além disso, nesse espaço, nós temos também proteínas, algumas quantidades de células, cerca de 1.500 células por milímetros cúbicos de sangue. E as células são compostas por monócitos, linfócitos, macrófagos, células mesoteliais, entre outras. Esse líquido que fica nesse espaço pleural é chamado também de um líquido intersticial. E ele é formado basicamente da microcirculação sistêmica pleural. Esse líquido ele é renovado continuamente por um balanço entre as forças de pressões hidrostáticas e osmóticas dessa microcirculação desse espaço pleural. A formação de um derrame pleural é o acúmulo de líquido dentro desse espaço, ou seja, nessa cavidade pleural, entre as duas pleuras. O que leva a esse acúmulo? O que leva à formação desse derrame pleural? Ele envolve um ou mais mecanismos que são capazes ou de aumentar a entrada ou diminuir a saída desse líquido do espaço pleural, gerando assim uma congestão interna e o que a gente chama então de derrame pleural. O pleural, ele é um líquido intersticial da microcirculação sistêmica. Nós já sabemos que o folheto parietal ele é irrigado pela própria circulação sistêmica, através de vasos provenientes das artérias intercostais, das artérias mamária interna, periocardiofrênicas, frênicas superiores e as próprias artérias musculofrênicas. Bom, o retorno venoso, então, dessa pleura parietal, ela é feita através das veias ázignos, hemiázignos e mamárias internas. Já o folheto visceral, ele tem uma irrigação proveniente das artérias pulmonares e dos próprios ramos das artérias brônquicas. Agora, o seu retorno venoso, ele se dá por meio, então, das veias pulmonares e pelas próprias veias brônquicas. Portanto, o retorno venoso dos folhetos viscerais, eles vão acabar desembocando na veia cava, que desemboca, então, lá no nosso átrio direito. As pleuras, elas têm inervações. A pleura visceral, ela é inervada pelo plexo autonômico simpático e não possui receptores de sensação dolorosa. Entretanto, a pleura parietal, ao contrário da visceral, ela é rica em terminações nervosas sensitivas dos nervos frênico-intercostais e ramos do próprio plexo braquial. Portanto, quando há um processo inflamatório que pode causar, então, um quadro de pleurite, esse paciente sente muita dor
durante a inspiração, ou seja, quando a caixa torácica é empurrada para cima e para frente, puxa a pleura parietal junto e o paciente tem uma dor insuportável relacionada então a esse processo inflamatório dessas terminações nervosas da própria pleura parietal. Os mecanismos envolvidos na formação do derrame pleural está associado ao aumento de entrada de líquido no espaço pleural, e esses mecanismos estão relacionados às forças hidrostáticas que filtram a água para fora dos vasos e a própria força osmótica que reabsorve a água de volta para o vaso. São 4 mecanismos envolvidos nesse processo. O primeiro deles é a própria elevação da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica. Essa elevação da pressão hidrostática pode estar associada, como por exemplo, à própria insuficiência cardíaca, a tromboembolismo pulmonar, presença de obstruções mecânicas como tumores internos, por exemplo. O segundo mecanismo está associado a uma redução drástica da pressão oncótica plasmática. A albumina é a principal proteína que gera a pressão oncótica, fazendo então o retorno venoso, ou seja, a tração da água para dentro do vaso. Uma situação comum, como exemplo aqui, são as hepatopatias, a cirrose hepática, onde nós vamos ter uma diminuição da própria síntese de albumina, levando então o paciente a ter edemas, entre eles o próprio derrame pleural. O terceiro mecanismo está associado ao aumento da permeabilidade capilar pleural. Alguns mecanismos acabam aumentando a permeabilidade capilar, por exemplo, infecções, Então, pneumonias, abscessos, tuberculoses, a própria neoplasia quando causa um processo inflamatório, então gera o aumento da permeabilidade capilar. E o quarto está associado então a uma diminuição da pressão dentro do espaço pleural. Nós sabemos que a pressão entre as duas pleuras, a parietal e a visceral, é uma pressão negativa, que faz parte, então, do mecanismo fisiológico respiratório. Quando essa pressão interna reduz drasticamente, acaba deslocando o líquido para dentro desse espaço pleural. O fator que dificulta a saída de líquido do espaço pleural são fatores, então, relacionados, basicamente, à redução da função linfática pleural. Os vasos linfáticos, eles são dotados de válvulas chamadas unidirecionais. Lá no tórax, esses vasos linfáticos acabam, então, impulsionando a linfa, utilizando a própria contração rítmica e os movimentos respiratórios da parede torácica. E, de uma certa forma, então, o fluxo da linfa, ele é ejetado para fora, ou seja, impulsionado para fora, por conta desses movimentos. Junto com isso, nós temos também o fluxo desses vasos linfáticos afetados pela própria permeabilidade desses vasos, ou também pela própria disponibilidade de líquido e pelas pressões de enchimento e esvaziamento dos vasos linfáticos, que também podem estar alterados lá no nosso tórax. Já outros mecanismos envolvidos na formação do derrame pleural está associado à passagem de líquido da própria cavidade abdominal para o espaço pleural, através daqueles pertuitos que tem entre o tórax e o abdômen. Então, lá na superfície do diafragma, existem esses pertuitos ou a própria vasta circulação linfática que também existe entre o abdômen e o tórax. Pois bem, que situações que podem levar, então, a esse derrame pleural causado, então, por uma passagem de líquido da cavidade abdominal para a pleural? No caso de ascite importante, em situações onde nós temos um aumento da pressão intraabdominal. Então, casos de aumento da pia podem levar ao deslocamento hídrico do abdômen para o tórax. Quais são os sinais e sintomas que nós devemos observar no paciente com derrame pleural? São os 3 sinais clássicos: dor, dispneia e a própria tosse seca. A dor,
normalmente está relacionada ao próprio processo inflamatório que acomete a pleura parietal. Lembram? A pleura parietal, ela tem inervações que geram a dor. Normalmente, esses processos inflamatórios são causados por pneumonias, tuberculoses e até neoplasias. Essa dor é caracteristicamente do tipo ventilatório dependente. Como assim? Toda vez que o paciente tiver um movimento inspiratório, que vai levar a caixa torácica para cima e para frente, essa pleura inflamada acaba causando uma dor. Esse é um grande problema, porque acaba gerando o quadro, então, de dispneia. A dispneia, ela está associada sempre que houver a dor, limitando o movimento. Então, o paciente faz uma respiração curta, ou seja, um movimento inspiratório curto. Normalmente, a dispneia também pode acontecer quando nós temos um derrame pleural volumoso, em grande quantidade, que acaba até deslocando o mediastino. Então, há uma perda da área pulmonar, uma limitação de troca de gases, alterando a relação ventilação-perfusão, e isso leva, então, a uma dispneia, que é chamada, então, de dispneia ventilatória. A tosse, ela está associada principalmente ao estímulo de receptores de tosse que ficam lá nas vias aéreas torcidas. Então, esse deslocamento mecânico causado pelo derrame pleural, ou seja, esse líquido entre as pleuras acaba deslocando o mediastino, desloca também essas vias aéreas torcidas e esse processo dessa característica dessa tosse seca e irritativa. Durante o exame físico, observamos alguns sinais clássicos de derrame pleural. O primeiro deles é a própria redução ou até ausência, ou seja, abolição do frêmito toracovocal, ou redução ou também ausência de murmúrios vesiculares. Durante a percussão desse tórax, ao invés da gente identificar o som claro pulmonar, a gente vai encontrar então um som maciço a essa percussão. Na inspeção, vamos observar também uma assimetria do tórax. O derrame pleural impede a expansibilidade do lado acometido. Então, se um paciente tem um derrame pleural à esquerda, o tórax à esquerda, ou seja, o hemitórax à esquerda, não tem movimento, enquanto o hemitórax direito se movimenta, né, fazendo inspiração e expiração. Essa assimetria é um sinal clássico também. Existe uma redução da expansibilidade torácica, ou seja, acometendo exatamente o hemitórax do derrame pleural. Então, esse paciente não consegue, no movimento inspiratório, fazer então uma expansibilidade. Ao toque, né, durante o toque ao tórax, percebe-se que o lado que não está acometido tem boa expansibilidade e o lado que está acometido não expande. Pode acontecer também abaulamentos intercostais expiratórios. Então, durante o movimento expiratório, aparecem esses abaulamentos. Submaciçez ou maciçez, né, sobre a coluna vertebral adjacente ao derrame pleural. Então, na região posterior ou próxima. Isso é sinal, então, chamado de sinal de Guinot-Héry. Pode haver também sopro respiratório, por conta do próprio derrame. A ausculta da voz do paciente vai ser uma voz anasalada, né? Então, quando o clássico 33, ele sai um 33, né, anasalado, isso é chamado de egofonia. Existem sinais e sintomas próprios, tá bom, da própria doença que está gerando o derrame pleural. Por exemplo, se o derrame pleural está sendo gerado por um quadro de pneumonia, esse paciente vai ter associado também os sinais e sintomas da pneumonia. Febre alta, leucocitose, ou sinais clássicos da tuberculose ou de uma neoplasia. Então, associado aos sinais da própria doença, da própria enfermidade, nós vamos ter também as características desse derrame pleural. Portanto, pessoal, né, toda vez que houver uma suspeita ou uma forte evidência da presença do derrame pleural, seja por meio das manifestações clínicas ou do próprio exame físico, é necessário, então, que haja procedimentos diagnósticos, que podem ser invasivos ou não invasivos. Entre os procedimentos não invasivos, nós temos a própria radiografia de tórax.
A incidência solicitada é a póstero-anterior e a de perfil. Essa incidência, ela ajuda a identificar exatamente a extensão desse derrame. Ela informa, né, sobre a natureza, ou seja, se eu tenho líquido livre na cavidade pleural ou se esse líquido está loculado, né, entre os lobos. Além, né, dessas informações, a própria radiografia de tórax ela vai trazer outras informações. Por exemplo, existem envolvimentos torácicos, por exemplo, pneumonias, suspeita de tuberculose, suspeita de abscesso pulmonar, ou esse paciente tem algum problema cardíaco, um aumento da área cardíaca, uma hipertensão, né, da própria veia pulmonar, artéria pulmonar, né, sinais de insuficiência cardíaca, ele tem alteração mediastinal, desvio de mediastino. Então, a identificação, né, de outras lesões torácicas também ajuda a evidenciar a causa desse derrame pleural. Na avaliação, o que vai ser observado é um velamento homogêneo, né, sobre a área pulmonar, causada então pelo líquido. A densidade desse líquido, se ele é um líquido mais seroso ou um líquido mais denso, como por exemplo um hemotórax, também pode ser identificado pela própria radiografia e principalmente, né, pela transparência que esse líquido oferece para que se possa ver o raio-x. Tem uma videoaula aqui gravada nesse canal sobre a avaliação da radiografia de tórax, que eu acho que é importante vocês assistirem para entender esse contexto. Bom, além do raio-x de tórax, nós temos também alguns procedimentos invasivos. Esses procedimentos invasivos é principalmente a punção do tórax, que é chamada então de toracocentese. Portanto, a partir do momento que há a constatação clínica radiológica de um derrame pleural, os médicos eles se sentem obrigados a seguir passos para poder identificar a causa do derrame. Bom, normalmente a toracocentese ela tem como objetivos, primeiro, retirar uma amostra de líquido para ser analisada. Na análise, vai dosar as proteínas e a própria desidrogenase láctica. A dosagem de proteínas, ela consegue classificar se esse derrame ele é um exudato ou um transsudato. Exudato normalmente está associado com aumento da permeabilidade capilar por conta de processos inflamatórios. Já o transsudato está associado ao aumento da pressão hidrostática dos vasos, né, que nutrem aqueles folhetos. Então, a presença de proteínas ela vai classificar entre exudato e transsudato. A desidrogenase lática ela informa lesões teciduais, principalmente lesões pulmonares. Por isso da importância. Bom, além de fazer, né, essa amostra, a gente também tem como principal objetivo descomprimir um pouco esse tórax para melhorar a parte respiratória. Se foi identificado, né, que esse derrame ele é um derrame exudativo, ou seja, né, um derrame gerado por um processo inflamatório, por uma lesão, outros exames laboratoriais vão ser pedidos na análise desse líquido. Então, alterações bioquímicas, citológicas e bacteriológicas. Então, identificar principalmente se a concentração desse líquido é similar do próprio plasma, células presentes, principalmente presença de células neoplásicas, né? Ou mesmo o bacteriológico, para ver presença de bactérias, presença da micobactéria tuberculose, ou seja, ele ajuda a diferenciar. Normalmente, são solicitadas 3 amostras sucessivas, tá bom? Quando nós temos um derrame exudativo, colhidas em diferentes ocasiões. Se esse derrame persistir, e não conseguir saber exatamente o que está levando a esse derrame, ou seja, não há um diagnóstico para isso, é necessário, então, uma punção para biópsia. Então, se retira o material, ou seja, uma parte dessa pleura, para que se pode, então, identificar se tem algum patógeno específico associado. No início, né, se houver forte suspeita também de tuberculose pleural, é necessário fazer também a biópsia. Bom, além disso, quando a gente está falando da toracocentese, como eu já disse para vocês, a remoção do líquido ela é essencial para a descompressão desse pulmão
e facilitar, então, a troca de gases, a relação ventilação-perfusão. Outro fator importante, então, da toracocentese, o objetivo dela é coletar, então, essas amostras para análise. Quando se reduz o volume intrapleural, consegue-se também, né, melhorar a dispneia. Caso contrário, se o paciente mantiver um quadro de dispneia associado à descompressão, tem que avaliar se não existe outro comprometimento respiratório que possa estar causando, então, um processo inflamatório nesse parênquima pulmonar, alterando a relação ventilação-perfusão. Normalmente, hoje, né, a toracocentese, a punção, ela é feita, ou seja, ela é guiada pelo exame de ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, ela ajuda a guiar exatamente aonde está o acúmulo desse líquido, evitando também iatrogenias, como punções de parênquima pulmonar, punção de grandes artérias. Pode ser necessário também, durante a toracotomia, né, a inserção de um dreno de tórax. Quando falamos, então, sobre o dreno de tórax, estamos falando da manutenção de um catéter dentro da cavidade torácica para que se possa, então, manter uma drenagem, né, constante desse líquido formado dentro da pleura. Então, a inserção desse dreno vai ser ligado sempre a um sistema de drenagem de selo d'água ou frasco de aspiração quando precisa manter a pressão negativa entre as duas pleuras. E isso faz, então, com que consiga fazer o esvaziamento desse espaço e melhorar a expansibilidade pulmonar. Só que, quando o paciente acaba sofrendo, né, repetidas toracocenteses, o grande problema desses procedimentos de repetição é a dor. Né? Então, o paciente sente muita dor desse processo cicatricial. Por outro lado, nós sabemos que o líquido pleural ele acaba sendo formado da própria microcirculação sistêmica. Toda vez que é retirado quantidades desse líquido, esse paciente vai tendo perda de eletrólitos e perda de proteínas. Né? Então, quanto maior for a drenagem, quanto mais líquido for drenado, mais substâncias também são retiradas. Então, entre eles, eletrólitos e proteína. Às vezes, esses procedimentos de repetição podem acabar causando lesões dessa pleura parietal e aí, ao invés de líquido, entra ar para dentro das pleuras, causando então o pneumotórax. Pois bem, uma vez que esse espaço pleural, né, é adequadamente drenado, e aí percebe-se que tem repetições, né, de derrames ou do próprio pneumotórax, pode ser feito um outro procedimento, que é chamado pleurodese. A pleurodese química, ela é utilizada para que faça, então, um fechamento. É feito, né, uma colocação por meio da própria toracostomia de um agente químico irritante que é colocado internamente. Esse agente irritante pode ser um talco, por exemplo, né, então é instilado, e lá dentro do espaço pleural ele vai causar um processo inflamatório e uma cicatriz naquela pleura, fechando assim esse orifício que estava causando pneumotórax ou o processo de repetição de derrames pleurais, às vezes de forma idiopática. Diante desse contexto todo discutido até agora, quais são os principais diagnósticos de enfermagem para um indivíduo que tem derrame pleural? O primeiro deles é o próprio volume de líquido excessivo, relacionado à entrada excessiva de líquido nesta cavidade pleural. Então, nesse caso, o diagnóstico de volume de líquido excessivo tem como principal objetivo descomprimir. A descompressão é pela toracocentese, procedimento médico, mas a manutenção do dreno é uma responsabilidade nossa. A invasão de líquido entre as cavidades acaba diminuindo a própria expansibilidade. Além disso, quando eu tenho derrame pleural, eu tenho a presença da dor causada por uma pleurite por conta da pleura parietal. Esse padrão respiratório ineficaz, ele é gerado por conta do desvio desse pulmão pelo líquido e a própria limitação da inspiração que a dor gera. A troca de gás prejudicada está associada principalmente pela alteração da relação ventilação-perfusão. Esse desequilíbrio na relação VQ é gerado também por uma diminuição da expansibilidade e também do volume de ar corrente que chega até o alvéolo.
A difusão também acaba ficando prejudicada, uma vez que a relação VQ também está prejudicada. A dor é presente, e a dor nós já sabemos por quê. Pelas terminações nervosas da pleura parietal, pelo processo inflamatório interno e pela própria pleurite. Essa dor, então, está relacionada a esse agente biológico que é o próprio derrame. Quando esse paciente faz uma toracocentese, a dor é gerada pelo procedimento cirúrgico, ou seja, por uma lesão física. Toda vez que esse paciente faz drenagem desse líquido pleural, de repetições, ou mantém um dreno de tórax, com uma drenagem de uma quantidade excessiva até, nós vamos ter risco de desequilíbrio eletrolítico, até porque nós vamos ter perda de água e também de eletrólitos, proteínas. Então, todos os episódios frequentes de toracocentese e a própria presença do dreno de tórax leva ao risco de desequilíbrio. A dor, ela causa uma mobilidade física prejudicada. Não apenas a mobilidade no leito, mas a mobilidade física da pessoa sair da cama, sentar numa cadeira, ir até o toalete, toda a movimentação, todo o processo de se movimentar internamente, né? Esse dreno ele pode também se movimentar, pequenos movimentos, mas ele pode encostar na pleura parietal, causando a dor também por conta das terminações nervosas. Portanto, pessoal, quais são as nossas ações enquanto enfermeiras e enfermeiros diante de um paciente com um quadro de derrame pleural e que gera os diagnósticos de enfermagem que a gente acabou de listar agora? Então, vamos lá. Primeiro, é preparar esse paciente para o procedimento. Então, o preparo do paciente, ele envolve o acolhimento dele, explicar como é que vai ser o procedimento, posicionar o indivíduo de uma forma confortável para que ele tenha apoio da cabeça, apoio das pernas, para que esse procedimento de toracocentese seja o menos agressivo possível. Nós temos que, após o procedimento, registrar a quantidade de líquido drenada, uma vez para que a gente possa verificar o diagnóstico de risco de desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, o quanto foi perdido, além, tá bom, de encaminhar esse material adequadamente acondicionado para análise laboratorial. Nós precisamos observar o padrão respiratório do paciente antes do procedimento invasivo, durante o procedimento invasivo e depois do procedimento invasivo. Até porque pode acontecer como resultado de uma toracocentese o próprio pneumotórax. Então, depois de uma descompressão, o padrão respiratório tende a melhorar. Se ele não melhora, ou às vezes acontece até o contrário, o paciente tem uma piora do padrão respiratório, precisa suspeitar, tá bom, de uma presença de ar entre as pleuras. Por isso que, após o procedimento, sempre é solicitado nova radiografia de tórax. E o enfermeiro deve também avaliar para ver se não tem nenhuma alteração anatomofuncional que gere alteração da troca de gases do padrão respiratório. Durante a observação do padrão respiratório, precisamos ficar atentos à expansibilidade. Aquela área afetada voltou a ter expansibilidade? Como é que estão os murmúrios vesiculares? Quanto que está a frequência respiratória? Está fazendo uso de musculatura acessória? O quadro de desconforto respiratório associado? Necessário, se o paciente estiver com diagnóstico de troca de gases prejudicada, nós precisamos manter uma oximetria de pulso para avaliar a oxigenação, o valor da saturação periférica desse oxigênio, até para que a gente possa avaliar o grau de comprometimento pulmonar e discutir com a equipe médica a necessidade ou não de um suporte de oxigênio. Quando o paciente permanecer com o dreno de tórax, precisamos ficar bastante atentos ao sistema de selo d'água. Então, cabe a nós, enfermeiros, avaliar esse sistema de selo d'água, monitorar o funcionamento desse sistema, se ele está oscilando ou não, prescrever para a nossa equipe de enfermagem para que anote a quantidade de líquido drenado, a característica desse líquido, para que se faça uma avaliação do quadro de evolução do paciente. Esses intervalos vocês devem prescrever diante, tá bom, da nossa prescrição de enfermagem. Nós precisamos também ficar atentos aos sinais e sintomas do problema adjacente.
O que gerou o derrame pleural? É um quadro de insuficiência cardíaca, normalmente associado a uma insuficiência cardíaca à direita. Qual é a repercussão sistêmica desse processo patológico? Além do derrame pleural, eu preciso fazer avaliação cardiológica. O problema do derrame foi gerado por um problema hepático, por um aumento da pressão intraabdominal por conta de uma ascite. Eu preciso fazer as avaliações também relacionadas, né, à cirrose ou à própria ascite, e assim sucessivamente. Então, observar o paciente com dreno de tórax não é deixar de olhar a causa adjacente que levou ao problema. Quando esse dreno de tórax ele foi passado principalmente por procedimento de pleurodese, ou seja, para que se instile essa substância química irritativa, que pode ser um talco, nós precisamos observar a presença de dor. A dor é uma prioridade, porque forçadamente jogou uma substância interna que vai causar um processo inflamatório. E a dor na pleura, ou seja, a pleurite, ela vai causar nesse paciente uma limitação da sua expansibilidade. Ele vai ter conforto alterado. Por isso que a dor é uma prioridade nossa enquanto enfermeiros e nós temos por obrigação ajudar esse paciente a assumir posições antálgicas, ou seja, posições que sejam menos dolorosas, que melhorem o conforto dele e principalmente a expansibilidade torácica. É necessário que nós forneceremos ajuda para as mudanças de decúbito. Então, orientar um acompanhante ou mesmo estar à disposição para as mudanças de decúbito para que possa ajudá-lo. As mudanças de decúbito, elas devem ser frequentes, até porque, conforme o paciente vai se movimentando, a gente consegue ter uma disseminação adequada desse talco sobre toda a superfície pleural. Então, não é recomendado que o paciente fique na mesma posição. Normalmente, quando ele assume uma posição antálgica, ele prefere ficar naquela posição para que ele não sinta mais dor. Por outro lado, o enfermeiro tem que ser capaz de avaliar a prescrição médica, ver qual é a analgesia prescrita, discutir com a equipe médica se há necessidade de aumentar a dosagem ou utilizar mais de uma classe farmacológica para o controle da dor, medicar esse paciente de horário para evitar que ele tenha dor. Então, nós não medicamos o paciente apenas quando ele sentir dor. Nós mantemos a manutenção da medicação para que não haja o pico álgico que gere transtorno para o nosso paciente. Então, ele assumindo uma posição antálgica, ele vai querer ficar naquela posição. E aí cabe a nós medicá-lo para dor e ajudá-lo a fazer mudanças de decúbito frequentes para que a gente possa ajudar na disseminação desse talco e acelerar o processo da pleurodese. Se esse paciente for para casa com dreno, fizer um uso ambulatorial de dreno com catéter pleural, nós temos obrigação, tá bom, de explicar para ele a necessidade, demonstrar para ele a manipulação, os cuidados de higiene, como é que ele deve fazer a fixação desse dreno na pele, observar essa pele, evitar que esse dreno ele fique acima da linha do tórax para não ter refluxo do líquido já drenado. Então, todas as orientações de cuidados com dreno de tórax vai ter que ser fornecida para esse paciente e principalmente também para o seu familiar ou para o principal cuidador dele. Como todas as nossas videoaulas, todo o conteúdo é baseado em referências bibliográficas. Deixo aqui novamente para vocês todas as referências utilizadas nessa nossa videoaula e em breve voltaremos com mais conteúdos.